Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Aline de Rosa, e ela vai falar sobre um tema que, pra mim, é extremamente útil, eu tenho certeza que pra vocês também vai ser, que é briga entre irmãos. Quem acompanha Léo e Caia nas redes sociais sabe que o negócio aqui é dureza, então hoje a Aline vai nos ajudar com muita dica. Oi, Aline, bem-vinda! Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, Shirley. Eu que agradeço a sua disponibilidade de vir até aqui, bater um papo. Te sigo já faz bastante tempo no Instagram, tô deixando o Instagram da Aline aqui, Aline de Rosa. Aline, eu queria que você se apresentasse rapidamente pra gente, falasse um pouquinho do que você faz, de qual é o seu trabalho, e aí a gente já vai entrar no assunto, porque o negócio aqui é bem direto. Muito bom, assim que é bom. Eu sou a Aline de Rosa, especialista em desenvolvimento infantil integrativo. Eu tava explicando aqui pra Shirley nos bastidores que esse integrativo é integrar o todo, é olhar pra criança a partir de todos os aspectos que ela traz enquanto essência. O corpo físico, o corpo mental das emoções é parte de quem a gente é e também a nossa essência, aquela parte invisível que a gente poderia chamar de espiritual. Tudo isso forma uma integridade, um ser humano como um todo. E a educação que a gente dá na infância vai orientar esse ser humano que está em desenvolvimento a ser inteiro na vida, e esse é o meu trabalho. Eu vou depois ter que fazer um vídeo só pra entender um pouco mais sobre isso, porque eu gosto muito dessa questão do que entra um pouco no espiritual, que sai só do normal, Jung, Freud, etc e tal, mas que vai um pouco mais pra esse lado. Só que vai ter que ser um vídeo só disso. Vai! Eu não tô curiosa, eu já quero saber. Mas Aline, a gente fez uma live na segunda pro seu canal do Instagram, e aí eu falei, né, que o meu maior desafio ever, do atual momento que eu tô vivendo, já na verdade há bastante tempo, com os meus filhos, é a briga entre eles, tá? Sim. E é uma briga que eu identifico muito pautada nos ciúmes entre os irmãos, numa disputa de atenção, um ciúme um do outro. Eu sei que você manja do assunto, porque eu já vi post lá no seu Instagram sobre isso. Sim. Então eu queria que você desse umas dicas pra quem sofre do mesmo problema que eu sofro. Isso. Briga entre irmãos, o que a gente faz pra não enlouquecer? Como não enlouquecer, né? Primeiro tema do vídeo. Eu gosto muito desse assunto porque, como mãe, né, eu sou mãe de 2 filhos, quase a idade dos seus, e uma das coisas que eu mais me orgulho da criação deles é a relação de amizade e parceria que eu consegui desenvolver. Então, o que eu vou falar aqui não é só o que está no livro, é aquilo que eu testei na minha vida, na prática, e eu vejo se desenrolar na minha casa e na casa das famílias que eu cuido também. Vamos olhar pra briga, tá? O que é briga? O que é exagerado? É normal? Os irmãos têm ciúme? Não têm? O que a gente deveria esperar dessa relação de irmãos pra gente partir dessa premissa? Porque os pais precisam olhar pra essa relação e identificar. Isso é normal? Isso não é normal. Isso aqui eu preciso cuidar. Então a gente precisa primeiro fazer essa distinção. É normal os irmãos disputarem, os irmãos se compararem, os irmãos disputarem atenção, e porque eles precisam se sentir amados. Isso é normal. Agora, quando essa disputa ela acontece muito em maior quantidade do que o amor e o carinho e a parceria, então se você parar para analisar, deixa eu sentir aqui no meu coração, eles estão mais brigando ou mais se amando? Aqui, sendo sincera, é brigando. Então a gente sabe que foi além do que era esperado, além de uma mera disputa que faz parte da vida. Então eu acabei de dizer que eu me orgulho que o Gabriel e a Amanda são bons amigos, mas isso não significa que eles não disputam. Ontem eu tava dando uma separada, mas eu entendi o motivo pelo qual eles estavam disputando ontem e conversei com a Amanda, era uma questão da Amanda. Esse é o primeiro aspecto. Deixa eu olhar para os meus filhos e sentir se isso está normal, no nível aceitável, ou se está me exaurindo. Mas você vê, né, Shirley, que não é só a idade que a gente deve depositar, são pequenos e brigam, não é. Porque você vê que se você não cuida desse ambiente, dessa relação, essa disputa continua. E sabe o que é curioso? Quando eu falo isso no Stories, eu recebo vários adultos que têm irmãos e dizem não ter boas relações com seus irmãos até hoje, na fase adulta. Então, esse é o meu maior medo. Eu tenho um irmão mais velho, mas eu não convivi com meu irmão, porque meu irmão é 17 anos mais velho, do mesmo pai, da mesma mãe. Diferença. A gente é super amigo, se dá super bem, mas a gente nunca conviveu. Como a gente nunca conviveu, quando eu nasci ele saiu de casa pra fazer faculdade, eu vivi como filha única. Então, eu digo, eu nunca briguei com meu irmão, eu tenho uma relação ótima com ele. Então, pra mim, ver os meus filhos brigando é uma coisa assim, ó, chocante, eu não tô acostumada. Meu marido diz, Shirley, é normal, eu venho de uma família de 4 irmãos, a gente vivia assim.
é normal. Aí eu fico sabendo, será que é normal mesmo? Essa pergunta é muito boa, porque dentro desse conceito, é normal, a gente acaba deixando e não agindo no que precisa agir. Por isso que eu comecei dizendo o que é normal e o que não é normal. Não é normal os irmãos passarem um dia inteiro brigando. Já sei que podem estar pensando, mas e se a idade for muito próxima? E se a idade for muito distante? Não é normal? Não é normal em nenhuma idade. E aí, o que faz dentro da criança ela acabar disputando muito com o seu irmão ou com seus irmãos? Vamos entender por que essa briga nasce, qual é a origem dessa briga, porque senão a gente consegue atuar sobre ela. Por isso que o meu olhar sempre é integrativo. Posso dar hackzinho rápido de comunicação, de atitude para melhorar? Posso. Mas isso não vai mudar a sua vida como um todo se você não compreender o que vem de dentro do seu filho. Então as crianças, quando disputam, mais de 90% das vezes, na verdade, elas estão disputando o amor dos seus pais. Elas não estão disputando entre si. Elas estão disputando quem o papai e a mamãe mais ama. Eu ou ele? Então você vê que tem uma relação direta da briga dos irmãos com o papai e com a mamãe. Então a gente precisa olhar para essa relação do adulto com a criança e entender por que eles estão precisando tanto reforçar esse amor. E aí as causas, óbvio, podem ser mais variadas. A primeira delas que eu mais percebo, que é básica, comparação. As crianças são únicas e individuais. A gente estava até falando isso na live, né? Como os nossos filhos, apesar de ser criados na mesma casa, com os mesmos pais, sob os mesmos valores, podem ser tão diferentes. Um mais calminho, mais observador, mais engraçadinho, o outro mais sério, mais, às vezes, agressivo, mais racional, responsável. E a gente, sem querer, e eu tava até te falando que não é só nas palavras, no meu coração eu comparava os meus filhos também, então eu também passei por essa fase em que eles acabaram tendo um comportamento pior entre eles, porque eu esperava que a Amanda, como segunda filha, alcançasse os marcos do igual Gabriel. Porque o meu primeiro filho, foi a minha experiência, aqui ó, com 3 anos, tem que estar comendo de talher sem se sujar, tem que ter desfraldado, tem que ter isso, e ela não acompanhava, porque ela não é o Gabriel. E aí a gente precisa entender, será que em algum âmbito no nosso coração a gente está comparando as crianças? Coisas simples como, entra logo no carro, seu irmão já foi. Olha lá, ele já raspou o prato e você não. Por que seu irmão consegue fazer e você não consegue? Então são palavrinhas simples que na pressa do dia a dia a gente jorra para fora, mas a gente não sabe o verdadeiro impacto na alma da criança. Porque parece que não, né, Shirley? Mas eles absorvem cada pedacinho do que a gente fala. E eles levam pro fundo da alma e ficam com aquilo ali reverberando. Qual é a consequência dessa comparação? Vou te dar um exemplo. Você diz assim, olha o seu irmão, tá calminho, super comportado, só você fazendo essa birra feia. Aí, essa criança, ao invés de olhar pra si mesma e falar, puxa, eu quero ser melhor, eu quero melhorar o meu comportamento porque eu quero ser boa pra todo mundo, ela tira esse olhar de si e joga todo pro irmão. Ah, é? Minha mãe acha que ele tá se comportando, ela vai ver só. Aí ela pega aqui, ó, belisca o irmão por baixo, implica com ele, derruba o brinquedo. Por quê? Ela quer irritar o outro irmão, pro outro irmão ter uma explosão emocional, para ela virar e falar, viu? Ele não é santinho não, aqui ó, se ferrou, aqui ó, tá se comportando mal. Olha como eu sou maravilhoso, tá vendo? Então essa é a consequência da comparação. Então quando você pensa que comparando, você está estimulando um bom comportamento, na verdade você está estimulando o mau comportamento, você está estimulando a briga, você está estimulando a competição. Então ao invés dessa criança que ouviu essa comparação se sentir melhor e querer ser melhor, ela quer piorar o outro, ela puxa o irmão para baixo. E aí vira um ciclo sem fim. Então eu sempre digo que se nós enquanto adultos não interferirmos nessa relação, esse contexto permanece no segundo setênio, na entrada da adolescência e muitas vezes permeia a vida adulta. Sabe o que eu achei interessante de você falar, Aline? Porque às vezes a gente tem essa ilusão de que, nossa, eu não comparo os meus filhos, né? Do tipo, claro que eu não comparo, eu sei que o Léo tem uma personalidade, que o Caí tem completamente outra, então eu não comparo, eu sei, mas é isso. Então, tô ótima, tô arrasando na educação. Só que é isso que você falou, são esses pequenos detalhes que a gente não tem noção de que é uma comparação. Por exemplo, eu vou até dar um exemplo daqui de casa.
O Caetano começou a acordar agora, de manhã, pra ir pra escola. Antes ele acordava mais tarde, porque ele estudava à tarde. Agora os dois estão acordando de manhã. E o Léo já acordava de manhã pra ir. Já tá acostumado. Já tá acostumado. O que acontece de manhã? O Caê tem outra vibe de manhã. Ele acorda, ele dá uma enroladinha, mas daqui a pouco ele faz assim, ó. Tum! Né? Desperta. Desperta, vai lá, se veste, escova o dente, pá, eu tô lá embaixo, eu nem terminei de preparar o café da manhã, o Caetano já tá lá sentado. E o Léo, ó. E eu subo, o Léo tá deitado na cama ainda. Aí eu olho, volto não sei quanto tempo depois, e o Léo tá escovando o dente na cama. Na cama, ele vai voltando pra cama, ele dá um passo e volta pra cama. E aí o que eu faço? Que pra mim não é uma comprovação de... Seu irmão já tá lá embaixo, seu irmão já desceu, sabe? Tipo, vamos lá, você que já acordava cedo antes, e é o seu irmão que começou a acordar agora, já tá lá, e você tá aqui ainda. Pra mim, isso não era uma comparação. Era um estímulo, nas vezes parece que é um estímulo. Exato, mas aí isso que fez agora minha ficha cair. Pra ele vê como uma comparação. E essa comparação, na verdade, como uma crítica. É uma crítica. Pra ele. Ele se sente pior. E daí já começa o dia tretando, né? Então ele já chega lá embaixo. Ai, meu irmão fofo, bem isso, meu irmão fofo já tá aqui sentadinho na mesa. Tá me ferrando, tomando café com a minha mãe. Então eu vou chegar aqui e vou dar um chutão aqui por baixo, porque aí ele vai me xingar, minha mãe não vai ver que eu chutei. Por exemplo, tô dando um exemplo, não que tenha acontecido chute por baixo. Então eu acho que o que eu tô tirando, porque eu também aprendo, né, gente? Não é que eu tô aqui... Sempre. Eu tô aqui trazendo a Aline pra ensinar pra vocês, eu tô aqui trazendo a Aline pra eu aprender também. É esses detalhes que a gente nem vê que tá comparando. E aí a gente não veio com repertório, Shirley, a gente não veio, ninguém ensinou isso pra gente na infância, na escola. Agora você vai ter um neném, deixa eu te contar como que vai ser, agora você vai ganhar um irmãozinho, deixa eu te preparar. Então a gente precisa adquirir esse repertório, isso é um fato. Então essa educação intuitiva, eu acredito na educação intuitiva dentro de uma base de conhecimento. Quando você tem uma base, aí você pode usar a sua intuição, porque é uma intuição já educada. Mas se deixar só a nossa intuição, ela vai ser com base na nossa criação, naquilo que a gente vê. A gente vem de muitas gerações de extremo autoritarismo. Então, se a gente for tentar olhar para trás para pegar essa base, em geral ela vai sempre tender para a agressividade, para o controle, para uma liderança que você não escuta, você só dá ordem. E aí a gente não vai conseguir encontrar esse repertório. Então é natural que a gente tenha que adquirir esse repertório. Então, num caso como esse da manhã, como que a gente muda essa comunicação de forma que eu encoraje a criança a despertar, a observar o horário, a fazer aquilo que deve ser, sim, responsabilidade dela. Você não tem que ir lá escovar o dentinho dela só porque ela está atrasada. Ela precisa ter essa autonomia. Então, a gente traz uma comunicação voltada para ela. O que você precisa para sair do quarto? O que está faltando? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você só tem mais 15 minutos para tomar o seu café da manhã, porque já está na hora de sair. Então, é uma comunicação voltada para aquela criança. Não citar o outro. E não citar o outro. Você pode citar as regras da casa, por exemplo. Na nossa casa, você ajuda a fazer o ovo mexido. Na nossa casa, é você quem coloca a mesa e você ainda não desceu, então está atrapalhando o café da manhã da família. Então, você pode relembrar a regra, mas não dizendo quem está infringindo ou não está infringindo, mas você relembra a regra de todos. E aí serve para criança pequena também. Por exemplo, se eles estão ali se engalfinhando, batendo, a gente diz: não bate no seu irmão, Amanda, você está muito agressiva, coitada do Gabriel. É a mesma premissa, você está defendendo um em detrimento do outro. Aí você vai pensar: Aline, mas não é óbvio? Eu vi a Amanda batendo no Gabriel, ela errou. Sim, ela errou. Mas tem certeza que não tinha nada antes? Será que o Gabriel não deu uma zoada na Amanda, não estragou a brincadeira dela, não olhou pra ela de um jeito que ele sabe que irrita ela? E a gente só viu a hora que explodiu? Então, nós não sabemos. Eu não tô dando sentença de certo e errado, não estou escolhendo isso. Minha formação é de direito, né? Então a gente deveria se colocar enquanto conciliador. Eu concilio a briga, eu sento entre vocês e eu concilio para trazer a paz. Eu não estou acima de vocês determinando quem está certo e quem está errado. Agora, eu relembro as regras, o que é permitido, o que não é permitido, o que é respeitoso e o que não é respeitoso. Esse é o meu papel enquanto conciliador. Então eu vou dizer: opa, separa, ninguém bate em ninguém nessa casa. Isso eu não permito. Você entende que eu não estou falando com a Amanda em detrimento do Gabriel? Eu estou relembrando a regra. Mas o Gabriel não vai se sentir injustiçado? Quem disse que eu sei quem começou? Eu não sei.
Eu não posso dar a sentença, eu não estava lá. Às vezes é uma resposta, até uma coisa que aconteceu de manhã e tá rolando só de tarde, a gente não sabe. Então eu relembro a regra e digo, você machucou o Gabriel? Se machucou, vamos cuidar desse machucado. Por que que isso aconteceu? Fala pra mamãe. Então eu escuto eles. Amanda, me explica por que que você estava tendo essa atitude tão desrespeitosa com seu irmão, minha filha. Você que é tão carinhosa, tão gentil, olha como eu trago uma outra visão sobre ela mesma. Ótimo. Você não é agressiva, você não é esse bichinho, você é uma criança gentil, uma criança carinhosa. Mamãe nem entendeu por que você tá batendo no seu irmão. Conta pra mim. Então eu me abro para um interesse genuíno de compreender por que a Amanda tá fazendo isso. Eu posso até trazer um exemplo de ontem. Eu levei 2 amigas da Amanda e ela é completamente apaixonada pelo Gabriel, o irmão mais velho. E ele tava brincando com todas as meninas, as 3, a irmã e as 2 amigas. E a Amanda começou a gritar, a maltratar as meninas, a empurrar o Gabriel. Eles estavam jogando um joguinho de tabuleiro, os 4. E aí a minha vontade era... né? Me esforcei, trouxe suas amigas pra cá e você tá agindo igual um bichinho, né? Esse é o meu impulso. Aí eu respirei, trouxe o Buda. Falei, Amanda, o que tá acontecendo? Aí ela gritou, já. Como eu vi que ela tava tumultuando, eu peguei ela no colo, retirei ela daquele ambiente. Quando eu tirei ela, ela saiu correndo, se escondeu atrás do sofá e começou a chorar. Eu sei que tem algo ali. Se eu repreendo e se eu sou dura, eu estou piorando o sentimento que ela já está sentindo. Eu não preciso fazer isso para educar minha filha. Eu não preciso ser esse monstro para ela. Eu preciso ser aquela mãe em quem ela confia para trazer esse sentimento à tona. Eu sentei do lado dela, dei carinho. Quando ela se acalmou, eu perguntei o que aconteceu. Aí ela disse, entre lágrimas, morri de dó. O Gabriel só brinca com as minhas amigas, ele não quer saber de mim. Ele deixou ela jogar primeiro e quando a gente estava na piscina, ele só puxava o pezinho delas e não puxava o meu, mamãe. Sério, quase que eu chorei junto. Mas aí eu me recompus, porque ali eu sou o exemplo pra ela. Falei, eu entendi tudo que você sentiu, minha filha. Agora eu posso te garantir que seu irmão te ama profundamente. E tá tudo bem você sentir isso, não tem problema nenhum. Agora, desrespeitar o seu irmão, desrespeitar as suas amigas e bater no seu irmão, isso não vai resolver o seu sentimento. Você entende a diferença? Muito, completamente. E aí ela faz com que ela se sinta segura, que ela possa confiar em mim. A gente vai mais fundo no que ela tá sentindo. E com essa atitude, eu gero amor entre eles. E não mais rixa. Porque se eu chego ali e falo, Amanda não vai mais jogar, hein? Não vai mais jogar, não tá sabendo brincar, tá desrespeitosa com todos os amigos. Sai, vaza, não vai mais ficar aí. Tá de castigo. Tá de vai castigo. Vai no quarto, meia hora. Vai embora, pô. Sai daí. Se eu pego e isolo ela vai ter uma autoimagem dela mesma, que ela é agressiva, que ela não sabe brincar, que ela não é uma boa amiga. E o Gabriel, ao longo do tempo, pode olhar pra Amanda como uma criança insuportável, que ninguém aguenta. Mas isso não significa que ela é isso, ela só está assim. Então o meu trabalho é abrir esse caminho, tirar essas nuvens dela, assim, limpar isso para que ela seja quem ela é de verdade, a essência dela. Então essa comunicação faz toda a diferença. Então, Aline, olha, eu acabei de ter uma aula aqui. Sabe o que eu gostei disso? Eu achei que você deu uma explicação super completa. E eu acho que quando a gente entende, é mais fácil da gente botar em prática. Isso. E isso vale pra criança, né? Quando a criança entende o porquê daquela regra, por que aquilo funciona, ela também consegue fazer. Então, o que eu achei muito legal foi que você deu 2 dicas muito simples e que ficaram muito claras e que já vou colocar em prática aqui. Uma é não comparar os irmãos, né? Isso. E prestar muita atenção, porque às vezes a gente acha que não está comparando em pequenas atitudes e na verdade a gente está. Então, do tipo, seu irmão já desceu pro café da manhã, você ainda não. Seu irmão já entrou no carro, você ainda não. O seu irmão leu as 2 páginas do livro que eu te pedi e você não leu. Então, às vezes você diz, não, mas isso não é comparando, eu só tô passando informações. É a realidade. Mas pra ele funciona como comparar. Achei ótimo você trazer esse olhar sobre a comparação de uma forma que a gente não costuma achar que aquilo é uma comparação. E a outra eu achei muito legal quando você disse, a gente não tem que tomar partido. A gente tem que entrar como um conciliador. Isso. Então a gente não entra na briga de irmãos dizendo, para de bater no seu irmão, você tá errado, você não pode fazer isso. Porque você não sabe o que aconteceu antes. Eu e meu marido, a gente brinca que se a gente for escarafunchar ali no motivo da briga, do tipo, por que você bateu nele? Eu bati nele porque ele falou tal coisa pra mim. Daí, por que você falou tal coisa pra ele? Eu falei tal coisa pra ele porque ele olhou pra mim de tal ou não sei o quê.
Não vai acabar mas não vai acabar. A gente vai voltar anos na história. E eles sempre vão lembrar de alguma coisa. Então é isso, eu acho que é entrar... Perfeito o que você falou. Eu não vou tomar partido, eu não vou dizer que o fulaninho que bateu tá errado, que não pode fazer isso, não. Dizer que aquela é a regra, ninguém bate em ninguém. E não comparar, conciliar, entender, resolver o problema. Vamos tentar resolver o que aconteceu aqui? Você vê que não é se abster da educação e nem se abster do limite. Ah, não. É só a forma como você coloca isso. Não, existe um limite ali. Total, existe. O limite é aqui ninguém bate em ninguém. Isso. Diferente de o Caetano não bate no Leonardo. Perfeito. Então eu achei ótimo, Aline. Eu acho que esse vídeo dá muito pano pra manga, traz muito assunto ainda. Dá pra até fazer uma... por exemplo, fica até a dica aí, ó. Se vocês acharem que vale a gente fazer uma segunda edição desse vídeo com mais dicas sobre brigas entre irmãos, podem mandar aqui que a gente ou faz uma live, ou a gente grava online, ou a Aline vem de novo, ou eu vou lá pra casa da Aline, mas a gente... dá um jeito de responder. A gente continua. Line, super obrigada. Na verdade, tá rolando, gente, uma série aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com a Aline, mas vão ter vários outros. Então fiquem ligados que logo mais tá vindo mais vídeos da Aline por aí com assuntos super relevantes com esse super conhecimento que ela tem. Obrigada, Shirley.